da FEComércio, Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, detalhou o funcionamento do programa Desenrola, lançado agora na segunda-feira pelo governo federal, e ela comentou sobre os altos números de endividamento das famílias no estado, inclusive salientando de que tem que vir também acompanhado esse programa uma educação financeira, afirma a economista. Vamos à Rádio Agerte com Eduardo Leães. A primeira etapa do programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas do governo federal já começou. Nessa primeira etapa, a medida beneficiará a população com renda de 2 salários mínimos, R$ 2.640 a R$ 20.000. A economista Giovana Menegotto, da FEComércio RS, nos fala dessa iniciativa. Então, o Desenrola é um programa do governo federal que visa fazer frente a um problema que se acentuou bastante ao longo da pandemia, que foi a inadimplência. O endividamento, ele aumentou muito, né? E muitas famílias tiveram no crédito a forma de fazer o consumo, inclusive, de bens essenciais. Que a inflação acabou empurrando muita gente para essa situação de ter de usar crédito para, inclusive, manter o nível de consumo básico. Só que o que aconteceu? Como a renda não acompanhou a evolução dos preços, ou seja, a inflação, na hora de pagar essas contas, as famílias que já estavam com o orçamento apertado e estavam usando muitas vezes o crédito para tentar uma alternativa para manter aí esse consumo de itens mais básicos, elas não conseguiam pagar a conta. Então, quando a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, agora, nosso último dado de junho da PEIC, a gente tinha uma situação em que 42% das famílias diziam que tinham contas atrasadas. Então, é um contingente grande de famílias que reportam aí sistematicamente, né? Esses dados, eles nos mostram que esse nível de famílias que estão com dificuldade de pagar as contas, ele se mantém alto já há bastante tempo, e isso é uma situação que repercute necessariamente na condição das famílias manterem aí o seu consumo e acessarem crédito. Então, essa alternativa do governo, ela vem justamente para tentar dar um suporte, né, com incentivos, né, inclusive para as instituições financeiras, para que haja uma renegociação e uma parte importante dessas famílias, as que estão inadimplentes e foram negativadas até o final do ano passado, renegociarem essas dívidas e repactuarem condições. Esse é o primeiro momento do programa, né, que agora começou ontem, e vai ter o segundo momento do programa, que é mais direcionado para as famílias que têm renda até 2 salários mínimos, cuja toda a negociação vai acontecer por meio de uma plataforma específica que exige o cadastro das famílias, de quem está negativado, no gov.br. Economista Giovana Menegotto, da FEComércio RS. Essa iniciativa, ela poderá beneficiar, em tese, quantos milhões de gaúchos ou milhares de gaúchos? Então, o nosso dado, ele, quando pergunta para as famílias sobre as contas que estão atrasadas, a gente não faz uma pergunta específica para as famílias revelarem se elas estão ou não negativadas nos cadastros de crédito, que seria o Serasa, SPC. Então, esse contingente de famílias, na nossa pesquisa, ele não tem essa informação específica dos negativados, mas considerando que tem mais de 40% das famílias que estão com contas atrasadas, muito provavelmente o contingente que pode fazer adesão, né, a esse programa, ele também é considerável aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul que tem uma população de 11 milhões de habitantes. Exatamente. A estimativa para o Brasil, né, segundo os dados ali do governo federal, em parceria com o Serasa, é que o programa como um todo, na faixa 1 e na faixa 2, pode chegar a beneficiar mais de 70 milhões de pessoas, né, que estão nessa situação de negativadas. Então, é um contingente bem importante que aqui no Rio Grande do Sul também, muito provavelmente, muitas famílias vão ter as condições para fazer adesão. Isso é importante, né? Quando o programa foi lançado, tem essa restrição temporal de que apenas as famílias que estavam negativadas, né, que estavam nessa situação de inadimplência e foram colocadas no cadastro pelos seus credores até 31 de dezembro do ano passado. Economista Giovana Menegotto, da assessoria econômica da FEComércio RS.
pela sua experiência e conhecimento de renomado economista, o Desenrola, ele vai produzir efeitos num curto prazo e essas pessoas vão conseguir quitar as dívidas? Pois então, Eduardo, essa é uma das grandes preocupações, né? Porque o que acontece? Apesar de ter um potencial impacto aí bem grande, muito provavelmente a gente vai ver a diminuição da inadimplência, né? E essas famílias, inclusive, né, fazendo essa renegociação, elas vão justamente num primeiro momento até possibilitar de novo fazer uma solicitação de crédito. O grande ponto é o seguinte, essa iniciativa vai ter um impacto de curto prazo, mas a nossa grande preocupação diz respeito à forma como essas famílias vão se reorganizar e vão estar preocupadas em fazer repactuações que caibam no seu orçamento para elas não voltarem para a situação de inadimplência. Ou seja, é necessário que esse programa tenha formas efetivas de fazerem as pessoas usarem o crédito de uma forma mais racional. Eu estou falando sobre educação financeira, que é a nossa grande preocupação, porque por mais que possa sim dar um alívio aí, né, nessa condição de dificuldade das famílias, as famílias elas precisam estar cientes de que essa renegociação ela precisa caber ao longo dos próximos meses, quando ela precisar fazer o pagamento dessa conta que foi repactuada. Então isso é muito importante. Essa iniciativa ela precisa ser acompanhada necessariamente de um projeto também para que a educação financeira das famílias ela também possa melhorar. Senão vai ser algo que vai ter um efeito pontual, mas aí, né, no médio e longo prazo a gente vai voltar a ter esse problema cíclico de endividamento grande, mas o endividamento em que o uso do crédito ele acaba não sendo feito de maneira planejada, de maneira organizada, e muitas famílias acabam, né, inclusive quando tem qualquer tipo de imprevisto ou até na mesma hora de usar o crédito, depois vai ficar apertado, não vai conseguir pagar e a gente vai ter de novo uma situação de inadimplência. Em todo caso, é uma oportunidade muito boa para que coloquemos no mercado milhões de brasileiros. Sim, é uma oportunidade boa e que as famílias, né, que estão nessa situação têm que ficar muito atentas. Primeiro, qual é o tamanho total da dívida, né? Se ela está dentro dessa faixa de renda agora, nesse primeiro momento, de buscar o contato com a sua instituição financeira, se tem alguma dívida bancária, para ver quais são as condições que o banco está oferecendo agora. Para as famílias que se encaixam nas rendas, né, da faixa 1, também é muito importante ficar atento e buscar informações sobre a forma de acessar esse aplicativo que ainda vai ser lançado e que está previsto para começar em setembro. E isso, né, a gente sempre chama essa atenção para que as famílias que estão com contas atrasadas e elas se enquadram aí nas condições para aderir a esse programa do governo federal, que elas consigam calcular e ter uma dimensão muito precisa de qual é o espaço no orçamento que elas têm para fazerem essa repactuação, para elas conseguirem honrar esse novo compromisso que pode ser repactuado de acordo com essas condições que vão ser ofertadas. Ouvimos a economista da FEComércio RS, Giovana Menegotto, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Importante essa informação, né? Eu não tenho os números de Tupanciretã e da região, mas imagino que muita gente pode ser atingida e beneficiada, porque o número no Brasil é enorme, né? Então é claro que deveríamos ter muitas pessoas aqui próximas a nós. E é muito importante essa manifestação da Giovana no sentido das pessoas se reeducarem, né? Naturalmente que a pessoa pode ter acontecido algum imprevisto que ela não pôde controlar e que a descontrolou financeiramente. Isso não está descartado. Mas a grande maioria, infelizmente, são pessoas que não se dão conta do nível de endividamento que estão entrando e quando a coisa estoura mesmo, não tem como voltar atrás, né? Conheço algumas pessoas, infelizmente, que conseguiram ter algum tipo de suporte ou auxílio para recuperar o seu crédito, mas infelizmente voltaram a cair nessa condição. Então, é bastante importante auxiliar essas pessoas nesse momento para que elas possam retomar a sua vida, para si ser uma vida melhor e também para a sociedade como um todo, que a engrenagem funcione, mas que essas pessoas também tenham a orientação, o acompanhamento para que não caiam novamente nessa condição e fiquem nessa dificuldade de crédito, especialmente. Claro que, como eu falei anteriormente, não se descarta alguns casos imprevistos, algumas coisas que acontecem que são fora do controle e aí não há o que fazer.
mas a grande maioria é possível, né? Então tomara que seja bem utilizado esse esforço no sentido de recuperar o crédito e que as pessoas possam retomar a sua vida com mais regramento.